Nós temos total interesse no Caio Jorge e a gente quer fazer a gente tem duas propostas para fazer para vocês, Cruzeiro. Duas ideias de proposta. A primeira, 30 milhões de euros pelo jogador e a segunda, 22 milhões de euros mais o Everton Cebolinha. Mas assim, se vocês insistirem muito, quiserem muito, negócio pra gente, 50 milhões de euros, beleza? Beleza. Enfim, o Flamengo percebendo que o Tite é apaixonado pelo Cebolinha, tenta incluir então nessa negociação. Daquilo que eu entendi, o Flamengo tenciona aumentar um pouco mais essa oferta, não vai desistir, mostrar para o mercado nacional que o Flamengo tem 30, tem 40 milhões de euros para investir dentro do mercado nacional no único jogador. É para rivalizar, é para trazer essa questão mesmo. Todos os detalhes da oferta do Flamengo para a contratação do Caio Jorge do Cruzeiro. O Flamengo irá subir a pedida. O Flamengo tem em mente de que ele é o artilheiro que o Flamengo deseja para 2026. Bora pro vídeo. Se do Flamengo no Caio Jorge. Exatamente. 30 milhões de euros. Vamos lá, vamos por partes aqui, Tá tem bom. muitos detalhes nessa história. O Flamengo ofereceu 30 milhões de euros pelo Caio Jorge, que dá mais ou menos 196 milhões de reais, mas é um negócio complexo, porque envolve também a questão do Cebolinha, que o Andrade, o Bruno Andrade e o André Hernan apuramos. É uma questão complexa. O Flamengo tem interesse e até avalia uma nova investida no Caio Jorge, mas já ouviu até do presidente Pedrinho do Cruzeiro. Ele deu algumas entrevistas falando que não negocia o Caio Jorge por menos de 50 milhões de euros, porque é um jogador muito importante para o Cruzeiro. E o Cruzeiro não tem interesse em reforçar um rival direto no futebol brasileiro. Vale lembrar que o Cruzeiro já recusou algumas investidas de valores próximos a esses 30 milhões de euros que o Flamengo ofereceu à Raposa. Teve do Zenit, teve também do West Ham, que foi 25... O West Ham, né, Bruno Andrade? Foi 25 milhões de euros por empréstimo com obrigação de compra. Então, teve ofertas próximas. E o Flamengo ele tem muito interesse em contar com o Caio Jorge. É um jogador jovem, artilheiro do Cruzeiro no Brasileirão 2025. Mas o que apuramos aqui é que é muito difícil que se concretize uma negociação. Então, eu vi o Pedrinho falando ali que é 45, 50k. Não, 50k 50. milhões. 50. Porque foi assim, o que 50 acontece? milhões? 50 milhões. Como é que foi esse papo reto aí? Até mostrei para os meus companheiros aqui a conversa que eu tive com uma pessoa importante do Cruzeiro ontem. O papo foi reto. Teve a proposta oficial do Flamengo, papel timbrado e tal, não. Isso. Mas teve a ligação falando, nós temos total interesse no Caio Jorge e a gente quer fazer a gente tem duas propostas para fazer para vocês, Cruzeiro. Duas ideias de proposta. A primeira, 30 milhões de euros pelo jogador e a segunda, 22 milhões de euros mais o Everton Cebolinha. E aí, do outro lado da linha, estava Pedrinho Lourenço, junto com Pedro Júnior, junto com toda a diretoria e tal. E eles disseram o seguinte, olha, muito obrigado pelo interesse de vocês, mas para abrir conversas pelo Caio Jorge, 50 milhões de euros. É um jogador que a gente não quer que reforce um rival de Libertadores, de Brasileiro, de Copa do Brasil. Mas assim, se vocês insistirem muito, quiserem muito, negócio pra gente, 50 milhões de euros, beleza? Beleza. Quer dizer, chutou no alto para não ter o negócio. Precificou o jogador. Para não ter. Pra não E ter a negócio. ideia era exatamente essa: precificar de uma maneira que ele ficasse praticamente impagável para o mercado nacional. E essa foi a ideia do Pedrinho. E aí, porque se pedir 50 é, sei lá, quase o que o Estevão. O Estevão, Dá isso. mais de 300 milhões de reais, se for 50 milhões de euros. E está tentando fazer um alto investimento para a posição, então, de centroavante, Bruno. E assim que o Flamengo procura o Cruzeiro, a informação que eu tenho é que o Pedrinho, de imediato, já liga no Caio Jorge para poder explicar isso. Ou seja, o Caio Jorge, antes mesmo de a gente publicar isso e tornar a história pública, o Caio Jorge teve o conhecimento dessa investida do Flamengo. Como disseram meus colegas aí, foram duas investidas, né? Duas opções, ou 30 milhões de euros fixos ou 22 milhões de euros mais o Cebolinha. Enfim, o Flamengo percebendo que o Tite é apaixonado pelo Cebolinha, tenta incluir então nessa negociação. Daquilo que eu entendi, o Flamengo tenciona aumentar um pouco mais essa oferta, não vai desistir. Claro que também é para mostrar o poder de mercado, mostrar para o mercado nacional que o Flamengo tem 30, tem 40 milhões de euros para investir dentro do mercado nacional no único jogador. Enfim, é para rivalizar, é para trazer essa questão mesmo.
Eu até ontem comentando com o Hernan e com o Felipe no nosso grupo de apuração, eu falei, sem qualquer informação privilegiada, eu disse, amigos, se preparem que não tarda pro Pedrinho confirmar isso em on, porque ele precisa mostrar o outro lado da moeda. Se o Flamengo tem dinheiro e tá forte e deixa clarear essa situação envolvendo o Caio Jorge, eu tinha certeza absoluta que o Pedrinho viria se manifestar para confirmar a oferta e para confirmar que a pedida era alta, no caso então 50 milhões de euros. Foi a pedida de 45 quando o Zenit e o West Ham procuraram, subiu então mais 5 milhões de euros com essa procura do Flamengo. O Flamengo não desistiu ainda do Caio Jorge, então posso dizer tranquilamente isso. Continua sendo o alvo prioritário do Flamengo para a próxima temporada, para rivalizar com o Pedro. É muito difícil, eu não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil porque são dois pesos pesados do ponto de vista financeiro hoje, Flamengo e Cruzeiro. Eu ia chegar nessa história do Pedro, só uma coisa, o pessoal tá perguntando do Hulk, depois... E foi se falar de um Tati Castellanos, que joga na Lazio, o que eu tenho é que o Flamengo tem interesse... Eu tenho aqui do Tati. Vamos lá, então? Vamos lá? Vamos lá. Vamos próximo? Não, é muito... Depois o Bruno completa do Caio, hein? Tá, vamos lá. Na história do Caio. Não, e tem muita coisa... Gente, não saiam daqui porque tá pintando notícia nova do Alan. Tá pintando notícia nova. Deixa eu ver aqui. Tá pintando notícia nova. Tá bom. Então não saiam daqui. Deixa a gente... Vai bater o negócio do Caio Jorge e bater a régua com o Tati Castellanos. Vamos esperar então, já que eu vou falar. Castellanos, acabei de falar com uma fonte, fora do Brasil, evidentemente, que está lá com ele, me disse o seguinte, que há um interesse do Flamengo, já não é de agora, que é um jogador que vem sendo monitorado, só que hoje esbarra em algumas dificuldades. Quais são essas dificuldades? O jogador vale 30 milhões de euros. Nossa, a bala também. É o mesmo valor do Caio É Jorge. o mesmo valor do Caio Jorge. O Deixa eu ver Castellanos. quantos ele tem. Ele tá no futebol Lazio. italiano. Na hoje, Lazio. Na Lazio. E ele é um jogador que também desperta interesse, por exemplo, de West Ham e do Leeds, da Inglaterra. Ele tem 27 anos, tá? E que podem chegar para fazer oferta agora nessa janela de meio de ano. Mas, qual que é a prioridade do Castellanos agora? Óbvio que se tiver uma oportunidade muito boa de ficar na Europa, ele permanece na Europa. Mas ele vê o Flamengo com muito bons olhos. Por quê? A esposa dele é brasileira, Castellanos, Então, assim, se tivesse uma negociação com o Flamengo, obviamente o Castellanos daria sinal verde para essa negociação. Teve oferta? Não. Não teve nenhuma oferta pelo Castellanos, nada. Mesmo porque o José Boto chegou a dizer nas conversas com os representantes do Castellanos que teria que esperar o Felipe Luiz renovar o contrato para ele, Felipe Luiz, tomar uma decisão sobre os reforços. Mesma questão do Alan também, né, de saídas. Então, assim, tá tudo nesse momento no plano da conversa, da sondagem, do buscar informações, o que você acha, é bom, não é e tal. Então, é algo que está morno ainda. E vale lembrar que o Flamengo já tentou a contratação do Tati, foi no começo do ano, se eu não me engano, ofereceu valores, não chegou a andar porque era um jogador caro, e o interesse permanece, porque ele tem a saída considerada uma possibilidade de sair da Lazio nessa próxima janela, mas é um jogador caro. Mas aí você fala, jogador caro, o jogador vale 30 milhões de euros, é o mesmo valor que o Flamengo ofereceu para contratar o Caio Jorge. Mas ele é mais velho. Ele é mais velho, só que ele é mais experiente e ele não é um atacante, um centroavante, um cara fixo no camisa 9. Ele é um cara de mais mobilidade. Ei. Então isso pode ajudar o Flamengo. Então, eu gosto Atenção, antes de prosseguir, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Eu vejo que pouca gente tá deixando o like, deixa o like para ajudar o canal e já se inscreve para receber mais vídeos como esse. A notícia é a seguinte, Flamengo procura Caio Jorge e topa pagar até 196 milhões de reais pelo jogador do Cruzeiro. O Flamengo resolveu entrar na disputa por Caio Jorge e se colocou à disposição de pagar 30 milhões de euros, na cotação atual é 196 milhões de reais, fixos para o Cruzeiro. Segundo apurou o ESPN, a Raposa e o próprio atacante já estão cientes do forte interesse rubro-negro, agora aguarda oficialização da proposta. Nos últimos dias, o West Ham da Inglaterra também tentou a contratação do jovem goleador celeste. Inicialmente, num empréstimo com obrigação de compra, não houve acordo. O clube mineiro, vale lembrar, avalia o jogador em 45 milhões de euros e não tem interesse de reforçar o adversário de peso no futebol brasileiro. A chegada de um atacante de área para rivalizar com o Pedro é uma das prioridades para a próxima temporada
temporada do Flamengo, que neste momento ainda trabalha para garantir a permanência do Filipe Luís. O artilheiro da última edição do Campeonato Brasileiro, Caio Jorge, de 23 anos, está no Cruzeiro desde 2024, quando foi contratado pela Juventus da Itália e também atuou pela Frosinone. Mas diga aí, nação, deixa nos comentários, contrataria o Caio Jorge ou usaria esse dinheiro para contratar um outro centroavante? Deixa nos comentários. Mas a notícia era essa, nação. Se gostou, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Valeu, abraço, fui!